vamos dar sequência e vamos trabalhar com o vínculo, né, edição do vínculo entre as tarefas. Eu vou maximizar aqui para que ele mostre as minhas outras opções de tarefas, e aqui ele está tudo em sequência porque nós vinculamos no começo e o vínculo padrão é aquele, né, no caso aqui, o vínculo aqui, ó, se você posicionar o mouse em cima dessa seta, ele mostra, ó, término a início. O que é isso? Onde termina a primeira tarefa, começa a próxima e assim por diante. Foi dessa forma que nós fizemos. Isso aconteceu nessa ordem porque eu selecionei nessa ordem, de cima para baixo. Então, eu vou fazer a mesma coisa, vou selecionar novamente as minhas tabelas, começar lá de novo, da 1 até a última, meias linhas, na verdade, e vou tirar esse vínculo. Quando eu desvincular, esse é o botão que desvincula. Quando eu desvincular, todas voltam para o início. Por quê? Porque elas realmente, claro, as que têm o mesmo dia, as que começam dia 9. A outra aqui, ó, por exemplo, essa ficou mais para o lado porque ela começa ali no dia 12. Então, todas que começam no mesmo, obviamente, vão ficar com a mesma distância. Como o meu projeto ele começa dia 9, eu vou deixar essas tarefa 1 e tarefa 2 um pouquinho depois. Eu quero mexer nelas aqui, ó. Vou deixar elas começando dia 13 e essa aqui também dia 13. Beleza. As duas vão iniciar juntas. E vou trabalhar com vínculo entre elas. Vou selecionar linha 3 e 4 e vou criar aqui um vínculo. O vínculo inicial ele vai ser esse de término a início. Então, aonde termina a minha tarefa 1, começa a minha tarefa 2. Se eu der um Ctrl Z e selecionar isso aqui inverso, por exemplo, 4 e o 3, e criar o vínculo aqui, ó, ele vai fazer a mesma coisa. Por que ele vai fazer a mesma coisa aqui? Porque ele vai executar primeiro a minha tarefa 1, né, no caso aqui que começa dia 13, como ela está demorando 2 dias, ela vai terminar aqui no dia 14. Depois que ela terminou, né, no dia 15, ele vai do período do dia 15 ao dia 19 para fazer a minha segunda tarefa. Eu vou colocar essa tarefa aqui, ó, também com somente 2 dias. Então, ela vai demorar do dia 15 ao dia 16 ali. Ah, mas e aí? Eu queria que elas começassem, por exemplo, juntas. Então, eu dou um duplo clique aqui, ó, e eu poderia mudar isso aqui, né? No caso aqui, colocar ela início a início. Duplo clique aonde? Em cima da seta. Eu deixo o vínculo início a início, as duas vão iniciar ali de forma junta. Se eu der um duplo clique aqui, ó, e colocar, por exemplo, término a término, vai dar a mesma coisa, porque as duas têm o mesmo tanto de dia, então elas vão terminar no mesmo dia. Mas vamos supor que essa aqui tivesse um dia a mais, ó, colocar aqui 3 dias para ela. Ela daria essa diferença ali ao terminar, ela avançaria, né, um dia a mais ali. Se eu aumentar aqui a de cima para 3 dias, o que acontece? Elas terminam juntas. Por que da outra forma ela não terminou junta? Porque essa tarefa 2 ela não pode ser iniciada antes da tarefa 1. Por isso que ele não voltou para trás, ele passaria um dia ali. Mas a tarefa 1 pode ser iniciada um dia antes da tarefa 3, e como o vínculo aqui eu estou mandando ele terminar, né, término a término, ele funcionou dessa forma, ele vai terminar os dois juntos. E início a término aqui, que seria o quê? Aí sim eu conseguiria, olha lá, a minha tarefa 2 ela vai iniciar, né, junto aqui com a minha tarefa 1, da mesma forma aqui. Na verdade é o seguinte, a hora que for terminar a minha tarefa 2, está começando a minha tarefa 1 ali. Ok, então essa forma de vincular elas aqui é bem prática. Se eu selecionar a 4 e a 5, por exemplo, quiser falar que a tarefa 3 ela começa após terminar a tarefa 2, eu crio o primeiro vínculo e olha lá, o vínculo padrão já é esse, ó. Ela já começou após ela ali. Ah, mas e se eu quisesse criar um vínculo entre a 3 e a 5? Então, clico aqui na linha 3, seguro o CTRL e clico na 5 para selecionar intercalado. Essa minha tarefa 3 ela só vai poder começar após terminar a tarefa 1. Então, crio um vínculo aqui, ó, que vai acontecer isso. Ó. Ela começa após ter terminado a 1. Por que acontece já de início? Porque o vínculo padrão é esse. Término é início, mas eu posso ajustar isso aí também. Eu queria que a minha tarefa, no caso aqui, essa próxima, que é a tarefa 4, ela começasse junto com essas 5. Então, que é a tarefa 3 no caso. Estou falando 5 cada posição da linha. Tarefa 3. Então, seleciono as duas com CTRL. Opa, travou aqui. Vamos lá de novo. Seleciono a 5, CTRL e seleciono a tarefa 4. Beleza. E crio um vínculo entre as duas. Ó. Olha lá. Mas ela está terminando depois. Duplo clique na linha. Início a início. Opa, começaram junto. Então, a gente também vai usar muito aí nos projetos os vínculos entre tarefas aí para a gente poder calcular, né, o determinado tempo aí de uma tarefa e o início de uma próxima tarefa. Um abraço e até as próximas aulas.